Estamos reunidos para mais um estudo, depois de uma pausa de uma semana. Agora nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Atos dos Apóstolos, ainda no capítulo 4. Nós vamos ver os versículos de 23 em diante e vamos ver até onde nós iremos, né? Hoje é dia 20 de 6 de 2024. Senhor, nos abençoe, Senhor. Continua a falar conosco, continua a nos abrir esse livro de Atos. Senhor, nós queremos penetrar naquilo que está no teu coração. Senhor, também abrimos totalmente para ti, para que o Senhor fale para dentro de cada um de nós. Abençoe a todos, Senhor. Nós dependemos de ti. Não queremos apenas saber de uma maneira doutrinária, mas queremos experimentar o Senhor. Ó Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Então nós vimos que Pedro e João foram aprisionados na semana anterior, né? Nós falamos, e o Sinédrio se reuniu, e o Sinédrio ameaçou Pedro e João, pediram para não falarem no nome de Jesus, não ensinarem nesse nome, mas Pedro disse que importa obedecer a Deus antes que os homens, né? E como essa é uma determinação de Deus, que nós falemos a sua palavra, que nós façamos discípulos, né, de todas as nações, a gente pode lembrar que em Mateus 28, o Senhor deixou essa ordem para eles. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, está escrito o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, isso é depois da morte e ressurreição do Senhor, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E aí houve essa ameaça e essa ordem dos sacerdotes, dos fariseus, dos anciãos do povo, mas Pedro disse no versículo 20 do capítulo 4 de Atos, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aqui tem um ponto importante, que coisas que vimos e ouvimos, aquilo que nós experimentamos, aquilo que nós desfrutamos, nós não podemos deixar de falar disso. Podem existir argumentos, podem existir forças contrárias, mas aquilo que você viu, você viu. E aquilo que você ouviu, ouviu. Aquilo que você experimentou, você experimentou. Como que eu posso parar de falar de Jesus se ele é tudo para mim? Como que eu posso parar de falar de Jesus se o que ele colocou no meu coração é que eu pregue o evangelho para as pessoas? Então, dentro deles havia um grande desejo de levar a palavra de Deus adiante. E também no nosso coração deve ter esse desejo de pregarmos a palavra do Senhor. Agora no versículo 23, nós vamos ler versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Então, Pedro e João foram soltos, e aí a primeira coisa que eles fizeram foi procurar os irmãos. Foi ir atrás dos irmãos e contaram tudo o que tinha acontecido, tudo que eles ouviram dos sacerdotes, do Sinédrio, em suma. E os irmãos agora estavam todos a par, né? Todos sabendo o que aconteceu, todos sabendo da ameaça, todos sabendo dos apelos para não falar mais o nome do Senhor Jesus. Então, eles ficaram com medo. Certo? Não ficaram com medo. Versículo 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram,
Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade, onde eles estavam, em Jerusalém, contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Vou deixar o 31 para depois. Então, aqui eles oraram, e o versículo 24 fala que eles levantaram a voz a Deus de maneira unânime. Essa palavra é muito importante. Unânimes é de comum acordo. Unânime, tendo o mesmo sentimento, tendo uma só mente. Essa palavra pode-se dar uma ideia de orquestra, certo? Numa orquestra tem vários instrumentos, mas eles tocam quantas músicas? Uma só. Então, unânimes é estar indo numa só direção, de uma maneira harmoniosa, tocando uma só música. Esse é ser unânime. E essa unanimidade é algo importante para a igreja. Ser unânime, ser de uma só alma, ser de um só ânimo, isso é bastante importante para nós cristãos. E nós vamos ver que o Senhor orou para que houvesse unanimidade entre nós. Mas antes disso, eu queria ler Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Eu vou ler do 1 ao 4, que acho que pega melhor o sentimento aqui. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Essa questão da unanimidade é importante para que haja impacto nas pessoas. Se os cristãos não são não têm unanimidade, que tipo de impacto causa nas outras pessoas que não creem no Senhor? Não é verdade? E hoje, infelizmente, o impacto dos cristãos sobre os incrédulos não é tão forte. Por quê? Porque não tem unanimidade entre os cristãos. Existe essa unanimidade? Não existe. Tudo que nós lemos aqui em Filipenses, por exemplo, tem partidarismo? Muitas vezes tem. Tem vanglória? Pessoas que fazem coisas por vanglória? Tem.
tem pessoas que defendem o seu ponto de vista. Infelizmente, tudo isso acontece. E nós vamos ver o porquê que isso acontece. Mas eu queria ler com vocês João 17, versículo 21. e 21. Quem está orando aqui é o Senhor Jesus, tá? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Então o Senhor estava falando, estes quem? São os discípulos que estavam ali. Mas por aqueles que vierem a crer em mim, somos nós. Tá certo? Então o Senhor orou por nós também. Por intermédio da sua palavra. 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade é uma força, um impacto bastante forte para o mundo. Mas essa unidade hoje, ela está prejudicada, não é verdade? E aqui fala, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que o mundo creia que eu sou o Cristo, o seu enviado, para que o mundo creia em mim. Então, irmãos, é triste falar isso, mas imagine que se entre todos os cristãos não tivesse nenhum tipo de divisão, que infelizmente existe, não tivesse nenhum tipo de problema, né? De cada um ficar defendendo o seu lado, a sua posição, a sua visão, e todos nós fôssemos um de alma, um mesmo sentimento. Você acha que alguém ia sobreviver a isso permanecendo incrédulo? Estão entendendo? Você acha que alguém iria resistir, alguém que não crê no Senhor, iria continuar não crendo no Senhor com esse impacto da unidade cristã? Pois é, mas ainda muitos resistem, né? Por quê? Eu lembro que alguém perguntou para mim assim, que parte do céu que é a sua? Que parte do céu que é de vocês? Entendeu? Como assim? Ah, porque tem uns que tem uma parte, outros tem outra parte. Era um incrédulo, entendeu? O que eu ia falar para ele? É? Complicado, né? Mas então isso mostra a visão de um incrédulo com relação aos cristãos que muitas vezes estão divididos. Mas nessa ocasião aqui em Atos, isso não existia. Percebe? Não existia isso. Eles oraram em unanimidade. Quantas igrejas tinham em Jerusalém? É uma só. Era o mesmo povo vivendo junto. Nós vamos ver aqui, caminhando junto, desfrutando da mesma palavra, do ensinamento dos apóstolos, tá certo? Então, nós precisamos orar para o Senhor, para que realmente possamos ser um. Agora, qual é o caminho da unidade? Então, o Senhor tem que mostrar para nós qual que é o caminho da unidade que nós devemos seguir. Amém? Vamos voltar lá para Atos. Eles levantaram a voz, unânimes, e disseram a Deus, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, aqui eles estão exaltando a soberania de Deus. Deus está acima, Ele é soberano. Por que eles estão falando isso? Porque teve essa ameaça, né, das autoridades querendo barrar os irmãos de falarem a palavra de Deus, de anunciarem Jesus. Mas quem está acima? Deus está acima. Ele é o soberano. Então aqui eles destacam essa questão. Eles falam, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo,
Por que se enfureceram os gentios e os povos e imaginaram coisas vãs? Então já está falando aqui, lá no Antigo Testamento já está declarando que essas coisas iriam acontecer. Os povos, as nações iriam se levantar contra o Senhor. Versículo 26. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então levantou-se os sacerdotes contra Jesus, não foi? Os anciãos, os fariseus, os saduceus, e se uniram a quem? Se uniram, fala aqui, Herodes, Pôncio Pilatos, aos gentios, aos reis gentios, tá certo? Tudo isso para ir contra o Senhor Jesus. Essa é a situação. Por isso, todos nós deveríamos estar do outro lado disso, mas todos juntos, né? Não é verdade? Deveríamos estar em unanimidade. Mas aí, ainda nós cremos que o Senhor vai fazer muita coisa ainda. Amém, irmãos? Então, eles confiavam na soberania do Senhor e que tudo o que aconteceu estava também debaixo do que Deus havia determinado e permitido. Então, está no versículo 28, né? Para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinar. Irmãos, esses dias nós vimos a respeito da crucificação de Cristo, certo? Eu fui a fundo nessa palavra e realmente eu fiquei muito impactado. Por quê? Por um lado, a gente pode pensar, eles mataram o Senhor, eles crucificaram o Senhor, mas se o Senhor não permitisse isso, nada teria acontecido. O Senhor, Ele permitiu. Ele foi até mesmo a cruz na hora determinada por Deus. Não na hora nem dos gentios, nem do povo de Israel. Não nessa hora. Porque muitas vezes eles quiseram matar o Senhor antes. Não foi isso? Nós vimos isso, alguns viram, né? Não, mas o Senhor até mesmo foi levado num alto monte, o Senhor Jesus, e dali eles queriam jogar o Senhor dali. E o que aconteceu? O Senhor foi embora. Ah, vamos ler, né? Lucas 4. Lucas 4, 28. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira contra o Senhor Jesus. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Então o Senhor tem a autoridade para dar a vida e para reaver. João, capítulo 10, versículo 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. O imortal se fez mortal para morrer em nosso lugar. Às vezes pode ter alguém que morra por outro, né? É difícil, mas pode acontecer, tá? Mas mesmo assim, esse que morre por outro, ou morre por uma causa, é mortal. Mas o Senhor era imortal. Ele quis experimentar a morte, quis se fazer mortal para morrer em nosso lugar. Então eu pergunto, se você fosse imortal, você iria querer passar pela morte? E a morte de cruz ainda, né? Mas, irmãos, o Senhor tem a autoridade para entregar a vida e para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ó Senhor Jesus. Então aqui eles estão orando e exaltando essa
soberania de Deus em todas as coisas. Ou seja, foram ameaçados? Foram. Mas eles estão confiando em quê? Deus é soberano. Deus está acima de todas as coisas. Houve uma ocasião, vou citar um exemplo que já citei em uma outra ocasião. Os amigos de Daniel na Babilônia, certo? Houve um decreto do rei, construiu uma estátua grande lá tal, e quando tocasse os instrumentos da Babilônia lá, todos teriam que se dobrar ante a estátua e adorar. Mas os amigos de Daniel, todo mundo abaixou lá, e os três lá em pé, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ficaram em pé lá. Epa, tem três aí que não se curvaram. Levaram lá para o rei, e quem não se curvasse ia passar por onde? Fornalha de fogo ardente 7 vezes intensificado. E aí, deu mais uma oportunidade, não foi? Se vocês abaixarem agora, se vocês se prostrarem, tudo bem. Tocou lá os instrumentos. E o que eles falaram? Eles falaram, olha, rei, é o seguinte, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas também se Ele não quiser, tudo bem, mas nós não vamos nos prostrar. Entendeu? Então, não é que a gente está assim batendo no peito, vocês não podem com a gente. Não, vamos fazer o que Deus quiser. Esse deve ser o nosso espírito. E muitos também morreram por causa disso. Tá certo? Alguns foram livrados? Foram. Mas alguns morreram também. E isso eu creio que tudo está debaixo da soberania do Senhor. Amém? E aqui eles estão orando. Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor que sabe, estão ameaçando, mas o nosso encargo, o nosso sentimento é o quê? Divulgar a palavra do Senhor. E aí no 29 eles falam assim, Atos 4, 29. Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazeres curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Então também aqui reconhecendo que tudo deve ser feito no nome de Jesus. Ó Senhor Jesus. E o pedido deles, então, é por quê? É para que a palavra seja divulgada. Para que a palavra seja pregada, anunciada. Ó Senhor Jesus. E aí no versículo 31, quem puder ler comigo, pode ler. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aleluia! Lembrando que essa oração é uma oração de unanimidade. Eles eram unânimes. E essa oração fez abalar. O que é tremer o lugar? Quer dizer, os alicerces todos da terra foram abalados, né? E eles ficaram cheios do Espírito Santo. Para quê? Para com intrepidez anunciar a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos disso. Ser unânimes, perseverar na oração, fazer tremer o lugar, nos encher do Espírito e ter intrepidez. De onde veio essa intrepidez? Da oração, do encher do Espírito. Às vezes a gente olha para nós mesmos. Ou a gente olha para nós e se acha capaz, ou a gente olha para nós e nos achamos incapazes. Mas não é daí que tem que vir a nossa força. A nossa força, a nossa intrepidez deve vir do Espírito, do Senhor, de nós orarmos ao Senhor, de nós intercedermos ao Senhor, de nós valorizarmos
a questão da palavra de Deus ser pregada. E isso aconteceu, e aí, aqui o final é maravilhoso, né? E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Os irmãos percebem, eu creio assim, irmãos, que esse evento dessa prisão foi bom. Não é verdade? Foi bom. Por quê? Se às vezes você está pregando ali na boa, tranquilo, né? Mas de repente vem o inimigo se move, você fala, pá, precisamos nos encher mais do Espírito, precisamos orar, e essas ameaças aí deixa com o Senhor, entregamos na mão do Senhor, mas vamos pregar com intrepidez. Amém? Então eles pregavam a palavra com intrepidez. Ó Senhor Jesus. É interessante a gente ver aqui, né? E todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Nós vimos lá em Atos 2 que eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas também. Lembra disso? Mas quando eles falavam em outras línguas ali, o que eles estavam falando? As maravilhas de Deus. Lembram disso? Então, o encher do Espírito não é propriamente para a gente falar em línguas, mas é para falar a palavra de Deus. Aqui, por exemplo, eles não falaram em línguas, né? Mas eles falaram o quê? A palavra de Deus. Eu preciso me encher do Espírito? Sim. Nós precisamos nos encher do Espírito? Sim. Para falar a palavra de Deus. Versículo 32. Agora temos uma situação aqui bastante interessante, olha só. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Esse tipo de vida que eles estavam tendo é a vida da igreja. Mas não era uma coisa de legalidade. Se a gente for ver, teve algum ensinamento com respeito a isso? Não tá falando nada. Mas eles espontaneamente tiveram essa reação. E ter tudo em comum. Isso acontece até os dias de hoje? Não. Isso tem que acontecer? Também a Bíblia não fala nada de maneira clara. Mas, se houver alguma reação, se algum irmão quiser vender as coisas e depositar, falar para os irmãos, quem precisar, e aí eu posso dar esse testemunho. Várias vezes isso acontece. Não digo que vende tudo o que tem, mas tem irmãos que têm e depositam para que seja distribuído entre os necessitados. Tem, isso tem. Então a gente às vezes fala, irmãos, vocês podem pegar um envelope e também colocar o destino desse envelope. Eu sei que o Milton perdeu o emprego, está passando necessidade, então eu faço uma oferta para o Milton. Aí o envelope vem no nome do Milton, vai para quem? Vai para o Milton, tá certo? Então isso é um socorro, né? E isso, de maneira espontânea, irmãos, acontece. Certo? Na igreja, isso acontece. Então, aqui era de uma maneira geral, aberta, assim, né? Eles vendiam tudo e deixavam um caixa só, né? Vamos falar. Um caixa só. Até sítio vendia, né? Sítio, mesmo. Vamos vender aquele sítio lá. E distribuir à medida que alguém tinha necessidade. Também não é para
enriquecer ninguém, deixar outro mais pobre, mas é para as necessidades. Amém? Ó Senhor Jesus. E aí, houve uma situação aqui com o Barnabé, versículo 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação ou de encorajamento, de consolação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então existe essa situação aqui que aconteceu com o Barnabé. Aqui está declarado que ele fez isso. Esse Barnabé é alguém que nós vamos ver mais para frente falar mais dele. É um bom irmão, um bom cristão. Então, aqui nós vemos os apóstolos, certo? E aqui entrou mais um irmão comum, vamos falar assim, crescendo em vida, e ele fez uma consagração. E nós vamos ver que ele não apenas abriu mão dos seus recursos, mas ele também serviu ao Senhor. E se entregou ao serviço ao Senhor. Bonito esse modelo de vida da igreja? É bonito. É maravilhoso. Hoje não. Mas aqui, logo em seguida, nós temos um exemplo contrário disso. Vamos ver aqui? Capítulo 5. Eu vou ler do 1 a 11, depois a gente comenta, tá bom? Ó Senhor Jesus. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço, e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Ó Senhor Jesus! Então aqui o que aconteceu? Eles mentiram falando que vendeu por aquele valor, mas eles retiveram uma parte do valor para si e apresentaram lá como se fosse o valor integral do campo que eles venderam. O marido fez isso, o Ananias, e aí o Pedro falou: você está mentindo para o Espírito Santo. Bom, caiu morto. Aí veio a mulher sem saber de nada. Foi vendido por esse tanto? Foi. Né? Aí também Pedro falou: vocês estão entrando em comum acordo para querer enganar quem? Né? E ela também morreu. Irmãos, isso parece bastante severo, não é? Da parte de Deus. Eu acredito sim que foi bastante severo. Mas eu acredito também que isso é para trazer, como fala aqui, temor. O problema era eles não ofertarem tudo? Era esse o problema? Não. O problema não era esse. O problema era ambição.
problema é querer aparentar aquilo que eles não eram. O problema era querer fama, posição, ambição. Irmãos, isso é um grande problema para o homem. O homem gosta de ter um nome. O homem gosta de ser visto, de ser apreciado, de ser famoso, reconhecido. E eles quiseram fazer o que o Barnabé fez, certo? Eles quiseram imitar o Barnabé, mas eles não eram Barnabé. Eles eram Ananias e Safira. Certo? Eles eram Ananias e Safira. E aí eles mentiram. Pedro, versículo 3, ó. Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Então, quando tem ambição no nosso coração, tem uma brecha, tem uma abertura para que Satanás encha nosso coração. Ó Senhor Jesus mesmo. Irmãos, por isso nós precisamos ter muito cuidado. Não devemos ter ambições de ter um nome entre os irmãos, de ser reconhecido pelos irmãos. Tudo que nós fizermos para o Senhor tem que ser bastante claro, é para o Senhor. Embora aqui é citado o que Barnabé fez, eu creio que isso foi citado por quê? Porque ainda vai falar de Barnabé, para a gente entender quem era Barnabé, qual era o coração de Barnabé, tá certo? Mas também dá para entender que não era o coração de Barnabé para ser famoso, para ser alguém, entenderam? Mas ele simplesmente era alguém que queria servir o Senhor. Agora, Ananias e Safira, eles foram cheios de pensamentos e sentimentos satânicos. Aí eu pergunto, um cristão pode ter o coração cheio de Satanás, das coisas de Satanás? Pode ou não? Em certo sentido, não deveria, né? No sentido assim, um cristão não deve. Mas se abrir a brecha, entra. Quantos problemas na história da igreja aconteceram por causa disso? E ainda acontece. E vai acontecer, bem falado. Até a volta do Senhor, vai acontecer. Então, se nós dermos brecha para... então, iludiu e tal. Então, irmãos, Satanás, ele quer nos iludir. Quer falar, você não está sendo reconhecido. Oh, você fez isso, você fez aquilo, não está sendo reconhecido. Aquele outro irmão que não fez quase nada que você fez aí, está sendo reconhecido. Estão falando dele. Irmãos, joga fora tudo isso. Temos que jogar fora. Por isso aqui, logo no começo da vida da igreja, tem esse exemplo. Esse alerta também, essa advertência, tá? Nós não podemos deixar Satanás encher nosso coração. Amém? Ó, e a mentira. Mentiu para quem? Mentiu pro Senhor. Então presta atenção aqui, ó. Versículo 3, né? Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Olha só. E no 4, conservando-o, porventura não seria teu? Então, esse que é o detalhe que eu estou falando. Se você conservasse, era seu. Ninguém ia exigir. E vendido não estaria em teu poder? Você ganhou vendendo? Estaria com você, põe no banco. Como, pois, assentasse no coração este desígnio? Qual desígnio? Mentir para os irmãos, mentir para o Espírito Santo. E aqui, ó, não mentiste aos homens, mas a Deus. Outra coisa que a gente pode ver aqui. Mentir para o Espírito Santo é mentir para Deus. Deus, Espírito Santo, o Senhor é Deus triuno, tá? Deu para entender? E aí, morreu.
Irmãos, lá em 1 João, podemos abrir 1 João capítulo 5. Versículo 16 fala o seguinte. 1 João 5,16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Esse pecado de Ananias e Safira foi pecado para a morte. Agora, falar para vocês qual que é o pecado para a morte, qual que não é o pecado para a morte, eu pessoalmente deixo isso na mão do Senhor. Entendeu? Porque talvez para nós aqui o Senhor pesou muito a mão, não foi? Mas para Deus foi um pecado para a morte. Ou seja, isso está debaixo da disciplina governamental de Deus. É Deus que vai tratar. Amém? Ok? Então, podemos orar pelos irmãos, mas se o Senhor levar ele à morte, né? Se o Senhor permitir, então esse é um pecado para a morte. Tá bom? E esse pecado foi para a morte. O Senhor está estabelecendo aqui uma vida da igreja saudável. Percebe? O capítulo 4, né? Que vida da igreja saudável. E aqui vem Ananias e Safira com coisas do engano, da mentira, da ambição. Então isso para Deus não foi aprovado. Deus reprovou totalmente e eles foram levados à morte. Então esse pecado foi um pecado para a morte. E aí eu queria dizer para os irmãos, aqui ó, versículo 11. Atos 5, 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Aqui em Atos, essa é a primeira menção da palavra igreja. Não havia sido mencionado até aqui. Mas o que é a igreja? É esses irmãos que se reúnem em Jerusalém. É a primeira igreja na cidade. É a primeira igreja local, vamos falar assim. E sobreveio grande temor a toda a igreja. Nesse momento, a igreja universal e a igreja local era a mesma coisa. Certo? Por quê? Porque ainda não tinha sido espalhado, né? Divulgado para outras cidades, etc. e tal. Mas é importante a gente perceber. Sobreveio grande temor a toda a igreja. Eu sempre falo, sempre vou repetir, eu não tenho problema com isso. Igreja não é prédio. Igreja não é um templo, chamado templo, né? Construído por mãos humanas. Igreja são os cristãos. Essa primeira menção veio grande temor a toda a igreja. Um prédio não tem temor, né? Uma edificação não tem temor. A casa aqui não vai ficar com medo, né, Milton? Então, irmãos, a gente tem que sempre ter isso como um princípio de Deus. É a primeira menção aqui no livro de Atos, mas é a primeira menção lá no livro de Mateus. Igreja, essa palavra igreja vem do grego eclesia. E essa palavra eclesia em si já significa, já é algo relacionado a pessoas. Porque ek quer dizer fora. Clesia quer dizer chamados. Chamar para fora. Na antiguidade, então, quando havia alguma assembleia, alguma coisa para resolver numa cidade, eles eram chamados para fora das casas para ir num determinado lugar, ou na praça, ou na entrada da cidade, alguma coisa assim. Por isso que eram chamados para fora.
isso era eclesia. Então esse nome eclesia vem daí. E o Senhor usou esse nome. O Senhor Jesus mesmo que usou em Mateus capítulo 16 e 18 também. Chamados para fora. Na aplicação dos cristãos, o que significa? Nós cristãos fomos chamados para fora do mundo. Entenderam o que é eclesia? Então, eclesia não tem nada a ver com prédio, não tem nada a ver com uma edificação. O próprio nome é relacionado a pessoas que saem e se ajuntam, formam uma assembleia, né? São chamados para fora de suas casas, ou para fora, no nosso caso, para fora do sistema satânico. Amém, irmãos? Estamos claros do que é igreja, eclesia? Então, eu recomendo sempre, por causa das tradições que perduram, tal, não é bom falar eu vou para a igreja, quando você está falando que vai para uma reunião da igreja. Mas fale, eu vou para a reunião da igreja. Deu para entender? Nosso local de reuniões, está escrito lá, local de reuniões da igreja. Então, aquele é um local onde a igreja se reúne. Quem é a igreja? As pessoas, os cristãos. Amém? Então, aqui sobreveio temor, grande temor a toda a igreja. E a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Aqui parece que a coisa extrapolou até a igreja, né? As pessoas de fora também ficaram, opa, o que esse pessoal aí, né? O que esse povo aí? Olha, o rapaz morreu lá, a mulher dele também morreu, porque mentiram pro Espírito Santo. Olha a notícia correu. Então, irmãos, aqui nós vemos a vida da igreja, de um lado bastante positivo, né? Mas mesmo esse lado positivo, eu queria destacar para os irmãos. Não veio por um ensinamento, não veio por uma coisa doutrinária ou por uma legalidade. Essa questão de vender os bens e colocar nos pés dos irmãos lá e ser distribuído. Certo? Então, isso foi uma reação. Perdurou por muito tempo isso? Não sei quanto tempo perdurou. Mas, depois de um tempo, isso já não tem esse relato. Tá bom? Então, não é que isso é uma condição, como é que fala? Sine qua non, né? Sem aqui não é possível. Não é uma condição para ser igreja. Ou para ser uma igreja adequada. Não é uma condição. Isso foi uma reação que os irmãos tiveram ali, naquele momento. Mas depois não perdurou isso aí. Mas, enfim, como eu falei para os irmãos, até hoje existe essa distribuição. De uma maneira mais sigilosa, mais oculta, tá? No sul também, né? Exatamente. Então, O povo tem coração bom. isso, nós participamos, nós fizemos ofertas e tem sido mandado até hoje, nós mandamos ofertas para o sul e tem irmão lá que está cuidando, tal. Em nome de quem? Da igreja. Os irmãos, entenderam? Os irmãos que ofertaram. É a igreja que ofertou. E aí está socorrendo. Hoje mesmo eu tive o relato, eles compraram 50 cestas básicas lá para distribuir. Então, é o que se pode fazer. Claro que tem muitas outras necessidades. Tem gente que perdeu tudo, tem que reconstruir casa, vai ter a ajuda do governo, tá? Mas eu quero dizer, nós também participamos, né? Graças ao Senhor. Então, o Senhor também toca no nosso coração. Amém? E, por outro lado, tem esse lado negativo. Não ficou escondido, né? Percebe? O Senhor não omitiu essa questão do Ananias e Safira. Está na palavra. Podia deixar de lado, não precisava contar isso aqui, né? Mas o Senhor permitiu, o Senhor colocou na Bíblia. E, irmãos,
nós precisamos perceber o seguinte: os irmãos cheios do Espírito Santo são uma bênção. Mas os irmãos cheios de ambição não são uma bênção. Não é verdade? Vão dar problema. Quem nós queremos ser? Queremos ser cheios do Espírito Santo. Qual que é o desejo de quem está cheio do Espírito Santo, conforme nós vimos aqui? É divulgar a palavra. É falar de Jesus. É levar a palavra de Deus para frente. É anunciar a palavra de Deus. Qual que é o desejo de quem dá brecha para Satanás? É querer se exaltar. Ter um nome entre os irmãos. Então não é o nome de Jesus. É o seu próprio nome. A Torre de Babel, Gênesis 11. Ó Senhor Jesus. Só para a gente destacar aqui. A Torre de Babel. Gênesis 11. Eu vou ler só o 4 aqui. Ó. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornamos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Que nome? Do homem. Diz os arqueólogos que fizeram escavações lá, né, nessa área aqui da Torre de Babel, que encontraram os tijolos, e nos tijolos estava escrito o nome de Nimrod, que é o cabeça lá que levantou essa Torre de Babel. Então, que nome que ele estava querendo levantar? Nimrod. Então, a gente tem que tomar cuidado. Seu nome é Nimrod? Nosso nome não é Nimrod, né? Então, nós não queremos exaltar nosso nome. Nós queremos exaltar o nome do Senhor. Nós queremos levar adiante a palavra de Deus. Vamos tomar como exemplo, irmãos, oração. Oração. Tão importante para nós. Oração. Oração, unanimidade, encher do Espírito. Aí o Senhor dá intrepidez e nós fazemos o quê? Anunciamos a palavra de Deus. Amém. É isso aí, irmãos. Amém. Paramos por aqui. Que o Senhor encha o nosso coração. Não Satanás. Amém.